O céu da madrugada parecia comum, silencioso, estável, previsível. Mas enquanto o planeta dormia, uma anomalia cruzava as lentes do sistema de monitoramento Atlas, no Chile. Um ponto de luz, sutil, mas teimoso, movendo-se de forma que nenhuma órbita conhecida conseguia explicar. Em questão de horas, astrônomos perceberam que não era apenas mais um cometa. Era um intruso, um corpo vindo de fora do sistema solar, viajando a velocidades que beiravam o impossível. E assim começou a história do 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já detectado pela humanidade. Desde então, nada mais pareceu normal. Telescópios se alinharam, dados foram cruzados, e a NASA convocou uma observação emergencial. O telescópio espacial James Webb, feito para enxergar o nascimento das galáxias, recebeu uma nova missão: rastrear um estranho viajante. O que ele encontrou desconcertou a comunidade científica. Assinaturas químicas fora de padrão, atividade em regiões frias, brilho pulsante e comportamento instável. Tudo indicava que o 3I Atlas não obedecia às regras conhecidas da natureza. Ou talvez seguisse regras que ainda não compreendemos. E quanto mais dados surgiam, mais perguntas apareciam. O que o lançou ao espaço? De onde veio? E principalmente o que ele está tentando nos mostrar? Cada espectro captado pelo Webb parecia gritar algo antigo, uma mensagem em linguagem cósmica. E quando os cálculos apontaram que ele se aproximaria perigosamente do Sol em 29 de outubro de 2025, o mundo científico prendeu o fôlego. Seria apenas mais uma passagem inofensiva, ou um evento destinado a mudar tudo o que sabemos sobre o universo? A partir daqui, começa a investigação que transformou um ponto de luz em um dos maiores mistérios do nosso tempo. Na virada de julho de 2025, uma bandeira discreta surgiu no mar de pixels do céu. O sistema Atlas identificou um ponto teimoso, movendo-se fora da coreografia habitual dos vizinhos. Não era apenas mais um objeto no escuro, era um intruso com assinatura orbital diferente. Astrônomos cruzaram catálogos, ajustaram órbitas, revisitaram imagens de arquivo em silêncio atento. Cada novo dado empurrava a hipótese para longe do conforto do familiar. Esse visitante ganharia um nome que soaria como anúncio: 3I Atlas. Para entender o peso desse batismo, é preciso lembrar dos mensageiros anteriores. Em 2017, Oumuamua passou como um sussurro afiado, rápido demais para respostas. Em 2019, 2I Borisov confortou por parecer cometa clássico, ainda que exótico. Agora, um terceiro ponto de dados fechava um triângulo histórico no nosso mapa mental. 3 encontros em tão pouco tempo não eram apenas estatística simpática, eram oportunidade. E toda oportunidade científica começa com uma boa curiosidade e termina com melhores perguntas. Enquanto os telescópios varriam o céu, os vigias robóticos faziam o trabalho repetitivo e perfeito. No bastidor, gente de carne e osso traduzia números em sentido, noite após noite. Quer aplicar isso no dia a dia? Acompanhe efemérides nos apps de céu e compare mapas ao vivo. Fotógrafos amadores podem treinar rastreio em alvos rápidos para entender limitações do equipamento. Educadores podem usar o caso em sala, conectando órbita, velocidade e energia, com exemplos práticos. A ciência se torna concreta quando cabe na mão e quando cabe no olhar de quem observa. A cada confirmação crescia a sensação de que não estávamos diante apenas de um cometa. Estávamos diante de um mensageiro químico, um test drive das receitas de mundos alheios. O próximo passo seria inevitável: convocar o olhar mais sensível já colocado no espaço. Quando o James Webb aponta, o universo costuma ceder segredos que os outros não enxergam. O 3I Atlas, afinal, não veio sozinho. Trouxe perguntas que pedem espectros, não suposições. E é exatamente aí que nossa história segue.
para a missão quase impossível de entendê-lo por dentro. Assim que o alerta se confirmou, um movimento silencioso tomou conta dos observatórios. Cientistas do Havaí a Haifa, do Atacama à Austrália, se alinharam num esforço sem precedentes. O tempo era o inimigo. O 3I Atlas cruzava o sistema solar a 60 km por segundo. Cada minuto perdido era uma fração de sua passagem irrepetível. Os maiores telescópios terrestres giraram suas cúpulas. Os radares orbitalizados recalibraram sensores. E no centro dessa operação, um nome surgia como promessa: James Webb. O Webb não foi feito para perseguir cometas, mas para fitar o passado do cosmos. Ainda assim, engenheiros se desafiaram a usá-lo de forma inédita. Rastrear algo em movimento era como mirar um vagalume a milhares de quilômetros de distância, sem perder o foco por um segundo. O software de apontamento precisou ser reprogramado, a mecânica ajustada com precisão de cirurgião. Quando o espelho dourado travou a mira, a humanidade prendeu a respiração. O impossível havia acontecido. O telescópio mais potente do mundo estava rastreando um visitante interestelar. As leituras começaram a chegar. O espectro infravermelho revelava um segredo incômodo. A assinatura química dominante não era a da água, o ingrediente clássico dos cometas conhecidos. O que brilhava nas curvas do gráfico era dióxido de carbono, puro e em abundância inesperada. Era uma revelação que embaralhava décadas de consenso científico. Cometas do nosso sistema são bolas de neve sujas. O 3I Atlas parecia o oposto, uma bola de gelo seco. E essa inversão mudava tudo sobre como entendemos a formação de mundos além do nosso Sol. A diferença química não era apenas um detalhe técnico. Era uma pista de origem. Um cometa formado sob temperaturas tão baixas só poderia ter nascido em um berçário estelar diferente. O Webb acabava de nos mostrar um pedaço de outro sistema solar, intacto desde sua infância. E o que parecia apenas uma curiosidade isolada se transformava em um laboratório galáctico em miniatura. Ali estavam congeladas as condições de um Sol distante, talvez extinto há bilhões de anos. Era o tipo de descoberta que reescreve não apenas livros, mas visões inteiras do cosmos. Nos bastidores, equipes em dezenas de países cruzavam dados, calibravam hipóteses, traduziam luz em sentido. Cada molécula detectada era tratada como uma palavra perdida de uma língua antiga. O dióxido de carbono era o verbo dominante, mas havia substantivos curiosos: água, silicatos, níquel. O cometa falava um dialeto químico que nenhum outro visitante havia pronunciado. E como todo idioma novo, trazia confusão, deslumbramento e a promessa de um significado maior. O 3I Atlas não era apenas um corpo em trânsito, era uma conversa entre estrelas. Agora, a pergunta deixava de ser: o que é ele? Para se tornar de onde ele veio. E a única forma de responder estava escrita no próprio corpo do cometa, em sua estrutura, densidade e idade. Os instrumentos do Webb abriram a porta, mas ainda havia um código a decifrar: seu DNA químico alienígena. Esse seria o próximo capítulo da investigação, onde a luz se transforma em história e a matéria em memória. Prepare-se. O 3I Atlas estava prestes a revelar segredos enterrados desde antes do nascimento do Sol. Quando os primeiros espectros do 3I Atlas foram traduzidos em dados, o resultado foi quase poético e inquietante. As linhas de absorção formavam um padrão que nenhum cometa conhecido havia exibido. Além do dióxido de carbono dominante, havia vapor d'água, monóxido de carbono, silicatos e até traços de níquel. Cada elemento parecia contar um capítulo diferente de uma história de nascimento turbulenta. Era como se o cometa carregasse em si os fósseis químicos de um sistema solar inteiro.
E juntos, eles narravam uma origem muito mais violenta do que qualquer modelo anterior previa. A presença de metais como o níquel levantou sobrancelhas nos laboratórios da NASA e da ESA. Metais são resistentes ao calor, e vê-los misturados a gelos frágeis sugere uma infância caótica. É o tipo de mistura que só poderia surgir em um disco protoplanetário onde o frio e o fogo coexistem, um berçário onde explosões estelares e ondas de choque redistribuíam materiais em espirais de destruição. O 13 Atlas parecia ter nascido nesse caos. Um sobrevivente químico de um sistema onde a ordem nunca teve tempo de se instalar. Cada molécula era um fragmento de um passado em que mundos se formavam a golpes de gravidade e calor. Mais do que sua composição, o próprio corpo do cometa intrigava. O Webb observou uma liberação de gases em toda a superfície iluminada, não em jatos localizados. Isso sugeria um núcleo altamente poroso, como uma esponja cósmica repleta de túneis e bolsões de gelo. O calor solar viajava por essas cavidades, despertando o gás aprisionado em camadas profundas. Era um corpo vivo, pulsante, respirando dióxido de carbono no vazio, e cada respiração era uma mensagem enviada de volta à galáxia, uma lembrança de onde veio. Mas havia um paradoxo. Apesar da intensa atividade, sua trajetória permanecia estável. Os jatos que deveriam desviar seu curso pareciam se anular, equilibrando forças com precisão impossível. Era como se cada exalação fosse calibrada, cada sopro contrabalançado por outro igual. Seria pura coincidência física, ou haveria uma estrutura interna mais organizada do que imaginamos? Essa simetria alimentou especulações sobre densidade e origem, e até sobre possível engenharia natural. O 13 Atlas, de alguma forma, parecia sabendo como não se desviar de seu caminho. Em poucas semanas, a comunidade científica se viu diante de um dilema. O cometa desafiava as classificações, nem totalmente rochoso, nem totalmente volátil. Era uma amálgama de extremos, um híbrido entre gelo, metal e poeira estelar fossilizada. E, de todas as hipóteses levantadas, uma começava a ganhar força. Talvez estivéssemos vendo um fragmento de um sistema estelar anterior ao Sol, um fóssil do próprio nascimento da Via Láctea. A partir daí, a investigação deixaria o campo da química e adentraria o da arqueologia cósmica. A história do 13 Atlas ganhava um novo contorno. Não estávamos mais apenas observando um visitante. Estávamos lendo o diário de uma era perdida. E para decifrá-lo por completo, seria preciso entender o quanto ele havia vivido e o quanto sobreviveu. Porque a próxima revelação viria com uma pergunta ainda mais profunda. De onde ele viajou, por quanto tempo, e o que enfrentou até chegar até nós? É essa jornada, escrita em bilhões de anos de poeira e radiação, que nos espera no próximo capítulo. O 13 Atlas não é apenas um visitante de outro sistema, é um sobrevivente de outra era. Estimar sua idade é como tentar medir o tempo com a poeira das estrelas. Modelos baseados em sua composição e trajetória indicam algo entre 3 e 11 bilhões de anos. Isso significa que ele pode ter nascido antes mesmo do nosso Sol ascender pela primeira vez. Enquanto a Terra ainda era apenas uma possibilidade, ele já cruzava o espaço interestelar. E por todo esse tempo, manteve intacta uma parte do universo que o tempo esqueceu. Imagine o que significa vagar por tanto tempo no vazio. Durante bilhões de anos, o 13 Atlas enfrentou o bombardeio constante dos raios cósmicos, sofreu a erosão de micrometeoritos, atravessou regiões de poeira densa e campos de radiação estelar. Cada impacto deixou cicatrizes microscópicas, moldando uma crosta escura e protetora. Essa camada, endurecida pela violência do cosmos, tornou-se seu escudo definitivo. Por trás dela, gelos primordiais e moléculas ancestrais repousaram intactos, aguardando o reencontro com a luz. A velocidade do 13 Atlas
é outro testemunho de sua jornada titânica. A mais de 200 mil quilômetros por hora, ele corta o espaço como uma bala antiga em rota eterna. Apenas eventos de proporções colossais poderiam lançá-lo com tamanha energia. Talvez um planeta gigante de seu sistema o tenha arremessado, como uma pedra expulsa de um estilingue gravitacional. Ou talvez uma explosão estelar tenha rasgado o espaço ao seu redor, atirando-o rumo ao desconhecido. De um modo ou de outro, ele se tornou um nômade, um fragmento arrancado do lar e condenado ao infinito. Ao longo dessa jornada, ele deve ter cruzado fronteiras invisíveis entre os braços da galáxia. Regiões quentes e áridas deram lugar a desertos frios de gás rarefeito. Talvez tenha passado próximo a estrelas jovens, cujas explosões moldam novos mundos, ou vagado por nuvens moleculares onde novos sóis ainda estão por nascer. Cada ambiente acrescentou algo ao seu corpo. Uma fina camada de poeira, um traço químico, um novo registro. O 13 Atlas é, literalmente, um diário ambulante da história química da Via Láctea. E então, depois de eons de silêncio, ele cruzou o limiar do nosso sistema solar. Como uma mensagem em garrafa lançada de um tempo esquecido, ele emergiu do escuro. Não sabemos o que o trouxe até aqui. Acaso, gravidade ou destino. Mas sabemos o que ele representa. Um testemunho físico de que a galáxia é viva, em constante troca e movimento. Cada visitante interestelar é uma lembrança de que não somos um arquipélago isolado, mas parte de um oceano maior. E o 3I Atlas, mais do que qualquer outro, prova que até o silêncio das estrelas guarda uma história. A chegada do 13 Atlas não apenas uniu telescópios, uniu idiomas, métodos e filosofias científicas. Laboratórios que antes competiam por minutos de observação, agora dividiam espectros e algoritmos. A União Astronômica Internacional criou um canal de dados em tempo real, transmitindo cada variação de brilho. Astrofísicos do Japão, Itália, Brasil e África do Sul compartilharam códigos de calibração e ruído de fundo. Pela primeira vez desde o Oumuamua, o planeta inteiro parecia trabalhar como um único observatório. Era um raro instante em que ciência e curiosidade superavam fronteiras políticas e orçamentárias. A cooperação se estendeu para além das universidades. Agências espaciais abriram parte de seus bancos de dados, algo impensável em tempos comuns. A NASA, a ESA e o Observatório Europeu do Sul criaram uma rede de rastreamento conjunto. Até telescópios amadores foram convocados, gerando uma malha de observação distribuída pelo globo. Do deserto do Atacama ao interior da Mongólia, centenas de lentes acompanhavam a dança silenciosa do cometa. Era como se a Terra inteira, por alguns dias, se lembrasse de olhar na mesma direção. E não era apenas sobre ciência, era sobre significado. Cada nova medição reacendia debates sobre o papel da humanidade no cosmos. Se o 3I Atlas fosse natural, ainda assim provaria que a vida é teimosa, que os elementos viajam, colidem e recomeçam. Mas se algum traço artificial surgisse, o impacto ultrapassaria a astronomia. Religião, política, economia, tudo seria reinterpretado à luz de uma nova presença. De um modo ou de outro, esse pequeno ponto de luz estava nos obrigando a pensar grande demais para voltarmos ao mesmo tamanho. Os resultados parciais, divulgados em conferências de emergência, confirmaram algo inesperado. A densidade média do 3I Atlas era menor que a de qualquer cometa conhecido. Ele parecia ser oco, ou ao menos repleto de cavidades internas incomuns. Alguns o chamaram de catedral de gelo, outros de esponja interestelar. Essa estrutura frágil, combinada à sua estabilidade orbital, ampliou o mistério. O impossível se repetia, e com ele, o impulso humano de tentar compreender o inatingível. Ao final das análises preliminares, uma conclusão provisória se impôs.
O 3IA Atlas, seja qual for sua origem, mudou para sempre a forma como olhamos o universo. Ele não trouxe apenas respostas, mas um espelho. Refletiu a nossa própria inquietação, a prova de que ainda há espaço para espanto em uma era de algoritmos. A ciência avançou, mas acima de tudo, a imaginação humana ganhou novo fôlego. E a próxima etapa dessa história começa exatamente onde o conhecimento termina, na fronteira entre o real e o possível. O 3I Atlas está partindo. Sua passagem será breve, talvez nunca mais o vejamos. Mas o que ele deixou para trás ecoará por gerações. Porque cada fragmento de luz refletida por esse corpo antigo é, de certa forma, uma lembrança do que somos. Pequenas partículas atravessando o tempo, buscando significado em meio ao caos do universo. E enquanto o cometa segue seu curso hiperbólico, nós permanecemos aqui, olhando para o céu, tentando decifrar o que ele quis dizer. Talvez o segredo do cosmos não esteja nas respostas, mas na coragem de continuar perguntando. A ciência, afinal, não é feita apenas de certezas, é feita de espantos bem documentados. E o 3I Atlas foi um desses espantos. Ele nos lembrou que o espaço não é um vazio, mas um palco vivo, onde a matéria dança ao som da gravidade. E às vezes, nessa dança, algo nos devolve o olhar. Pode ser apenas um fragmento de gelo cruzando a escuridão, ou pode ser uma mensagem cifrada em luz. De qualquer forma, a curiosidade que ele despertou já é, por si só, um sinal de vida. A nossa. Os telescópios seguirão captando ecos, analisando grãos de poeira, medindo o indizível. Mas há algo que nem o melhor espectrógrafo pode registrar. O instante em que voltamos a sentir assombro. Por alguns dias, a humanidade inteira olhou para o mesmo ponto, compartilhando silêncio e expectativa. E, mesmo sem saber, esse foi o verdadeiro legado do 3I Atlas. Unir milhões de olhos em uma mesma direção. Um lembrete de que, por mais vasto que seja o espaço, ainda somos capazes de buscar juntos. E talvez seja isso o que o universo mais admire em nós, a teimosia em continuar olhando para cima. Porque, no fim, cada visitante interestelar nos ensina a mesma lição. Não importa de onde viemos nem quanto tempo viajamos, todos estamos apenas de passagem. A diferença é o que deixamos atrás de nós: dados, histórias, memórias ou inspiração. O 3I Atlas deixa tudo isso e mais um pouco. Deixa a certeza de que o desconhecido ainda existe e que o desejo de compreendê-lo continua sendo a nossa força mais bonita. E quando ele desaparecer, restará apenas o eco dessa curiosidade, eterna, indomável, humana. Talvez o 3I Atlas seja apenas uma rocha antiga, vagando sem rumo desde antes do nascimento do Sol. Ou talvez seja algo muito mais, um mensageiro, uma testemunha silenciosa de civilizações que aprendemos a imaginar, mas nunca a encontrar. O fato é que, natural ou não, ele nos obrigou a encarar novamente a pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos? E o mais fascinante é perceber que, no fundo, talvez não queiramos a resposta. Queremos a busca. Porque é na busca que a nossa curiosidade floresce. E é ela que nos torna humanos, mesmo diante do infinito. O 3I Atlas vai embora, mas o impacto que deixou não desaparece. Ele reacendeu algo que a rotina havia apagado: a sensação de mistério, a lembrança de que, por mais que dominemos equações e satélites, ainda há forças que escapam à nossa compreensão. E é justamente essa incerteza que move a ciência, que alimenta os sonhos e que faz cada novo olhar para o céu valer a pena. Talvez o universo inteiro exista apenas para provocar essa sensação. O espanto de saber que há mais do que imaginamos. Então, agora eu te pergunto, se descobríssemos amanhã que o 3I Atlas é realmente uma sonda artificial,
Você estaria pronto para viver em um universo onde não somos únicos? Como mudaria sua fé, sua rotina, suas prioridades? Pense nisso, porque seja qual for a resposta, ela vai definir como enxergamos o futuro da humanidade. E se você quer continuar acompanhando essa jornada cósmica, cheia de fatos, curiosidades e descobertas que desafiam a lógica, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que o espaço é só silêncio. O universo está falando com a gente o tempo todo. Basta ter coragem de ouvir. Nos vemos no próximo episódio porque a história do 3 Ik Atlas ainda está apenas começando.